Olá, queridos amigos dessa instituição que amo tanto, a Sena. É com muito prazer, muita satisfação que estou aqui nesse momento para trazer a vocês um estudo sobre a doutrina espírita. E já aproveito a pedir a Deus, a Jesus, os amigos espirituais, principalmente os ligados a esta instituição e os ligados a mim, para que essa exposição seja feita de acordo com aquilo que for melhor para vocês que estão aí ouvindo, vendo, para mim que com certeza me dediquei muito, com muito amor para fazer esse estudo e para toda a humanidade. Que Jesus abençoe a todos, Senhor, neste momento. Que assim seja. Então, como eu estava dizendo, nós fomos solicitadas a nosso estudo para o dia de hoje e eu espero que ele seja muito bem aproveitado, esse espaço de tempo por mim, porque muito me esforcei para trazer um estudo adequado para essa instituição que me honra muito ter tido esse convite. Então, nós pensando no mês que estamos, né, o mês de abril, um mês muito importante para a nossa doutrina espírita, porque é o mês que tudo começou, podemos dizer assim, né? Pelo menos formatado, começou em abril. E nós pensamos de favorecer essa exposição lembrando esse fato, abril. E aí, né, como a gente sempre tem essas inspirações, e eu agradeço muito, a gente bateu o olho, ou veio à minha cabeça, a música de Beto Guedes. Beto Guedes escreveu em 1979, mas é muito atual para quem gosta de música boa, é muito atual. E ela diz, né? Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, não vou cantar. Não desliguem. É só porque é a música, né, que me bateu na minha cabeça, porque diz quando entrar setembro. Aí lembro, né, que aqui nós estamos entrando em abril, mas em setembro entra a primavera. Ah, mas Solange, primavera está muito longe. Sim, mas aqui no nosso hemisfério, porque no hemisfério norte está entrando a primavera. Então, podemos dizer que a primavera está entrando lá no hemisfério norte, mas em nossa vida, né, no nosso ambiente, está entrando abril. E a boa nova, a boa nova se espalhou nos campos. Com certeza, ela veio para os campos da humanidade trazer essa mensagem maravilhosa que a doutrina espírita nos traz. Pelo menos para mim foi realmente a forma de eu aproveitar melhor esta existência, né? Então, tudo começou, só lembrando, né, em 18 de abril de 1857, quando Hippolyte Léon Denisard Rivaio lançou o Livro dos Espíritos, esse livro, né, que abriu as janelas, como diz a música, né? A música, em determinado ponto, a gente não conseguiu decorar a música, ela diz, né? Abre, sol de primavera, abre as janelas do meu peito. E a doutrina espírita, com certeza, abriu as janelas da humanidade, da inteligência, do coração também, para a humanidade, para ver mais claramente a verdade. Então, abriu a janela para que a gente pudesse ver
a verdade de forma mais clara. Então, como eu estava dizendo, o Hippolyte Léon Denisard Rivail viu nos movimentos das mesas, que naquele tempo, em 1857, começou em 1854, um pouquinho por aí, lá na França havia essa brincadeira, que eles levavam como brincadeira, que era aparecimento de mesas que giravam, mesas que rodavam, e foi até trazido para Kardec, por um amigo dele, que estava acontecendo isso. E Kardec não achou que era uma brincadeira realmente, mas quando esse mesmo amigo veio um pouco depois dizer que as mesas estavam respondendo, então ele pensou, mesa responder, como a sua seriedade e como seu caráter investigativo, ele resolveu ir ver a sessão, uma reunião que estava havendo, e ele percebeu que havia algo mais do que simplesmente os movimentos. Porque, como ele mesmo diz, né? Toda causa inteligente, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, né? Então ele investigou e soube, pelas próprias mesas, que eram as almas dos homens que já estiveram encarnados na Terra que possibilitavam esses fenômenos. E ele, aliando a curiosidade, mas com responsabilidade, com seriedade, ele lançou, então, o Livro dos Espíritos. A princípio, 501 perguntas e respostas, e foi realmente muito bem aceito por aqueles que realmente queriam entender mais sobre aquilo que estava acontecendo na sociedade. E a gente sabe, né, que não estava acontecendo por acaso. As pessoas foram chamadas à curiosidade, mas elas, a partir daí, aqueles que vinham nisso apenas uma diversão, continuaram vendo e não se importaram, ou não deram muita atenção para o livro que vinha explicar e com muito mais informações o que estava acontecendo. Mas as pessoas sérias, as pessoas que realmente perceberam algo além do simples fenômeno, do simples movimento, elas tiveram não apenas a explicação desse fenômeno, né? A explicação da sua vida, da nossa vida, da vida espiritual, que é muito importante, né? A primeira pergunta, o que é Deus? Já na primeira pergunta já percebe-se, né, que havia algo muito importante, um conteúdo muito importante nesse livro, né? Que a pergunta já era interessante, não era quem é Deus, como muitos ainda hoje, né, colocam, não personificam Deus. Ele soube fazer a pergunta correta, o que é Deus? E aí veio aquela resposta, né, que é a inteligência suprema, causa de todas as coisas, início de tudo, e por aí foi se desenvolvendo para falar alguma coisa sobre Deus que ele mesmo, né, os espíritos mesmo disseram que nós ainda estamos longe de entender essa grandiosidade que é o nosso Criador. Então, mas aí em 1860, porque ele continuou as perguntas, continuou a fazer, né, as reuniões sérias agora, né, não mais nos salões festivos, e ele continuou a perguntar e a receber perguntas. Então, em 1860, ele lança a segunda edição com 1019 perguntas. 1019 perguntas numeradas, porque as perguntas, muitas têm as subperguntas e tem
as notas de Kardec. Então, é um livro que realmente, na segunda edição, é que nós usamos atualmente, né? Ainda usamos, a partir da segunda edição é que realmente a doutrina espírita foi colocada nos seus pontos mais fundamentais. E a partir daí houve o desdobramento, inclusive em abril também. Nós pensamos até em também falar sobre isso, porque eu tenho muita gratidão pelo Evangelho. Foi em abril também, mas só que 4 anos depois, que o Evangelho foi colocado, né? Foi feito o Evangelho. Depois do Livro dos Espíritos, veio o Livro dos Médiuns e depois o Evangelho segundo o Espiritismo, e foi em abril também que Kardec lançou. Mas hoje, né, queremos falar sobre essa doutrina que, como nós colocamos, é uma janela aberta. Achei lindo o que Beto Guedes coloca, né? Na música Sol de Primavera, ele fala, né, que abrir a janela, né, para o sol entrar. E isso é uma imagem muito linda quando a gente fala de doutrina espírita. Mas nós também estudando, e nós pegamos o livro Fonte Viva. Eu gosto muito do livro Fonte Viva de Emmanuel, eu gosto de todos os livros de Emmanuel, essa série principalmente, que nos traz mensagens lindíssimas. Mas a Fonte Viva é a que eu prefiro. E a primeira lição, acho que não. Sempre quando a gente abre, muitas vezes abre ao acaso, não, abre sem premeditar qual a folha, o assunto que a gente vai abrir, eu me deleito com essas páginas do Fonte Viva. Mas abri na primeira página. E qual é a minha surpresa? Que a primeira lição do Fonte Viva se chama Ante a Lição. Nessa, ele se baseia em Paulo, na segunda epístola, Timóteo 2,7, que Paulo diz: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. E Emmanuel, com toda a sua sabedoria, com toda a sua poesia mesmo, eu digo, né, para escrever, ele nos fala assim sobre a lição que Paulo disse, né, que para a gente considerar o que ele disse e que o Senhor daria entendimento. Então, olha que coisa, que estudo bonito que Emmanuel faz sobre essa lição. Ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebes. Ele começa, né, falando sobre isso. Ante a exposição da verdade, quando a janela se abre, vem a luz, vem a verdade no nosso caso. Mas nós não podemos apenas receber essa luz, receber essa verdade. Então, como Emmanuel nos aconselha, ele diz, né? Medita sobre o que recebe. Seja qual for a informação que a doutrina espírita ou que outras verdades forem ditas para nós, que nós a recebamos como recebemos a luz, mas que meditemos, que paremos para poder assimilar essa verdade, né? Então, e ele fala lindo, ele fala assim: quem fita o céu de relance sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. Olha que lindo. Aí já é a noite. Quem fita o céu, né, e não contempla, não para perceber, não, nem vê as estrelas, né? Vê se está chovendo, se não está, enfim. Quem fita o céu de relance. Vamos fitar, vamos nos debruçar sobre o estudo da doutrina espírita, sobre essa verdade.
E ele diz, né, também no início dessa página linda, ele diz assim: e quem ouve uma sintonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Quando a gente ouve uma música boa, é necessário que nós abramos a nossa alma, não apenas os ouvidos. Nós precisamos abrir a alma para que nós percebamos realmente o sentido, a beleza daquela música, né? E aí, esse estudo que a gente fazendo, né, sobre essa doutrina que foi lançada há tanto tempo, 164 anos está fazendo, né? Agora nesse mês, 164 anos se passaram, né? E como a doutrina espírita avançou, os espíritos não pararam no livro dos Espíritos nem na codificação, eles continuaram mantendo essa sua comunicação para trazer, além da informação, além da verdade, trazer o consolo que era tão necessário e sempre foi tão necessário para a humanidade. E nesses tempos que estamos agora, com certeza, nós temos essa certeza absoluta, porque eu falo por mim, que a doutrina espírita me traz esse consolo, me traz esse oxigênio que quando a gente abre a janela a gente recebe, quando eu começo a me sentir sufocada pelos acontecimentos, pelos problemas, abro a janela, uma obra espírita, o próprio Fonte Viva, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, seja qual for, abra e eu percebo e eu sei que muitos assim fazem. Quem quiser fazer, quem ainda não fez, pode fazer e perceber que realmente entra uma oxigenação para a nossa alma. Mas a gente pergunta, né? Eu pergunto muitas vezes, por que ainda mesmo os adeptos, os que aceitam essa doutrina, que estudam essa doutrina, e eu vou me incluir também, meus irmãos, nós não conseguimos aprender a lição. Porque essa música, né, o refrão, ele termina e o refrão, ele diz aquela frase que eu gosto muito, né? A lição já temos de cor, né? Só nos resta aprender. A letra é exatamente a lição sabemos de cor. Só nos resta aprender. Então, eu fico pensando, né, dentro desse mês que a gente tem muito a comemorar em relação à nossa doutrina, nós já sabemos a lição. A lição já foi nos trazida, está sendo trazida, mas foi nos trazida há 164 anos. Sabemos de cor. Só resta aprender, né? Por que a gente ainda não aprendeu? E aí foi que essa lição de Emmanuel veio me trazer alguma base para que nós entendamos, né? Como nós vimos, ele diz que não basta fitar o céu, não basta ouvir uma sintonia, e ele continua, e a gente vai ler aqui porque é muito importante, é o que ele diz logo no início também. Ele diz assim: debalde, ou seja, à toa, inutilmente, escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela, quer dizer, na claridade bendita da palavra. Podemos escutar a palavra de oradores, e como temos, né, meus irmãos, oradores muito bons que nos trazem ensinos maravilhosos, mas, assim como se olharmos o céu de relance, não vamos aproveitar o que ele tem de todo. Se ouvirmos uma sintonia sem abrirmos a alma, a mesma coisa. Se escutarmos a palavra, se lermos a palavra, se nós não mergulharmos nessa claridade que é a verdade bendita,
não vai fazer efeito nenhum. E a gente pula alguma coisa, que a página não é grande, mas é muito linda, recomendo que leiam. Ele diz assim, olha o que ele diz, e isso veio me justificar porque muitos de nós ainda estamos sabendo a lição de cor, mas não aprendemos a lição. Ele diz assim, dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. Olha que lindo. Dediquemos algum esforço à bênção, à graça que a lição vem nos trazer. E é uma bênção mesmo essas lições que a doutrina espírita nos traz. E ela nos responderá, a lição nos responderá com as suas graças, com as suas bênçãos. O apóstolo dos gentios, né, o Paulo, a observação dele é clara, segundo Emmanuel. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. E Emmanuel diz que considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Olha o que um verbo que o Paulo empregou, né? Considera o que te digo. Kardec fala isso pra gente, com certeza. Os bons espíritos, os espíritos elevados, repetem como Paulo, considera o que eu te digo, porque o Senhor vai abrir o teu entendimento. Então, aqueles que, porventura, achem difícil as lições que a doutrina espírita nos traz, lembra que considerar é examinar, atender, refletir e apreciar. E ele termina, né, a lição dizendo assim, estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á o entendimento em tudo. Então, meus irmãos, que fique essa mensagem do Beto Guedes, que traz essa linda canção, essa poesia, né? Vamos não ficar apenas na superfície, sabendo de cor. Vamos aprender a lição. E a lição de Emmanuel, né, baseado em Paulo, que diz para a gente considerar a lição, examinar, estudar, refletir, apreciar. E aí nós teremos o entendimento, ou seja, não vamos ficar apenas na superfície, vamos aprender, ou melhor, apreender essa doutrina que nos traz tantas verdades, que nos promove a evolução moral, a evolução espiritual, aquela que nós com certeza viemos aqui na Terra para isso, e no plano espiritual continuaremos sendo ajudados por essas verdades que os amigos espirituais nos trazem. Então, que a gente continue nesse esforço sincero de aprender e apreender a lição, já que já sabemos de cor. Então, nesse momento, eu agradeço muito essa oportunidade. Peço a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, aqueles ligados à nossa instituição, aqueles ligados ao nosso desenvolvimento espiritual, que abençoe a todos nós. Que essa fase difícil que estamos passando, nós possamos passar juntos com esses amigos espirituais, ajudados por eles, ajudados pelo entendimento da doutrina espírita, que nós possamos passar de forma a mais conveniente possível, evoluindo, apreendendo, achando a solução dentro dessa verdade tão linda que foi nos trazida por Kardec, a quem louvamos e agradecemos muito nesse mês de abril. Nós pedimos que continuemos juntos em pensamento, em coração,
nós encarnados e esses desencarnados, esses espíritos amigos que com certeza não nos abandonam, desde que nós os procuremos. Muita paz, meus irmãos, eu desejo a todos muita paz. E seja qual for o momento que você estiver vendo esse vídeo, que seja uma luz, uma verdade, uma janela abrindo para você. Abra a janela real e abra a janela da sua alma e deixe que a doutrina espírita, que deixe que a doutrina dos espíritos penetre finalmente no seu coração, na sua inteligência, no seu intelecto, na sua alma. Muita paz, meus irmãos, e que continuemos amando, progredindo e sendo cada vez mais fortalecidos por esses irmãos que nos amam muito. Acima de tudo, Jesus e o nosso Pai Celestial. Fiquem com Jesus.